Bem-vindos ao Diversidades de hoje. Estamos no mês de agosto, mês também conhecido como agosto dourado, em função de tratar-se mais ou chamar-se mais atenção para a amamentação. E para me auxiliar no debate desse assunto, trouxe aqui conosco a Franciele Brum, mais conhecida por Fran, que é enfermeira e consultora de amamentação, que vai saber nos falar sobre este processo que, na verdade, é romantizado, né? Mas que a realidade lá no momento é um pouco diferente. E quem vai nos falar sobre a realidade da amamentação, porque está passando pelo processo, sendo mãe do Thomas, que está aqui nos nossos bastidores, junto com o nosso diretor, o Elton, e a Franciele está passando pelo processo da amamentação e ainda enfrenta algumas dificuldades. Então, ela vai saber nos dimensionar esta questão, o que é expectativa e o que é a realidade da amamentação. Então, começamos com a Franciele, Fran, e que vai nos falar, então, por que o mês de agosto, mês dedicado à amamentação? Tem uma explicação? A questão do mês de agosto, ele tem, por simbologia, né? Ele foi escolhido o mês de agosto e tem como símbolo também o agosto dourado, por simbolizar a qualidade ouro, né? Que é o que a gente se refere ao aleitamento materno. A importância desse leite, né, e tudo o que ele significa e toda a questão de composição dele também, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? Nesses primeiros meses, até os 2 anos, conforme preconiza a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, né? Mas o que a gente vê muito, assim, hoje é a questão, as mães geralmente elas se preparam muito para o parto, né? Tem muito medo daquela realidade do parto, né? Tanto o parto normal quanto a cesariana, mais o parto normal. E depois que passa o parto, né? A gente tem um período da amamentação. Começa outro parto. Começa outro parto, exato. E aí, o que eu sempre falo, assim, o parto, independente de via de parto, ele tem o seu período de duração ali. 6 horas, 12 horas ou mais, um trabalho de parto normal. E a cesariana é menos, né? A mãe entra pro bloco, depois passa o processo de recuperação, isso dura em torno de umas 3 horas e volta pro quarto. E aí começa o outro parto, Sim, né? Sim. Que é a amamentação. E esse período da amamentação, ela dura no mínimo 6 meses, né? E a gente orienta as mães que isso se estenda até os 2 anos. Então, ele é um período que geralmente a gente não vê um preparo muito grande das mães em relação a isso. Porque a gente se prepara muito ao longo do tempo em relação ao parto, né? E quando o bebê nasce, vira tudo muito urgente. O leite demora para descer, o bebê começa a pegar errado, começa as dores mamilares, e aí começa um monte de sucessão, e aí às vezes a gente não tem um apoio, né, a nossa rede de apoio em termos culturais, que a gente lida assim com questão de, que a gente ouve muito ainda, né, que o leite é fraco. Então até a gente conseguir desmistificar toda essa questão, ela às vezes é meio árdua, assim, né? Então o que a gente fala para as mães mais em termos de fisiologia, para a gente entender o processo, o que acontece quando o bebê nasce, né? Logo que o bebê nasce, a mãe entra no período de apojadura, né? Essas primeiras 24 horas, a mãe não produz mais que 37 ml de colostro. Então é muito pouco. E o estômago do bebê, ele é do tamanho de uma cereja nas primeiras 24 horas,
não cabe mais que 5 a 7 ml de leite. Então a produção é suficiente para... É suficiente. É suficiente e limitada. Aí o que acontece? O bebê mama muitas vezes, porque o estômago é pequeno, então ele acaba fazendo uma digestão mais rápida e volta pro peito mais rápido. Então ela dá aquela impressão que o bebê tá sempre no peito, tá sempre mamando e que o meu leite não é suficiente, que o meu leite é fraco, que não tá sustentando. Mas o que acontece também nesse processo? Quanto mais o meu bebê mama, mais produção eu vou começar a ter. E quanto mais produção eu começar a ter, mais o meu útero vai começar a entrar em contração para voltar ao tamanho normal. E menos riscos de sangramento pós-parto eu vou ter também ao longo desses primeiros 3 dias, que são tão cruciais logo que o bebê nasce. Então, por isso que a gente orienta muito as mães. Porque às vezes as mães não querem colocar o bebê no peito porque eu não tenho leite. Ai, não tenho quase nada, eu tenho que complementar. Então, a gente sempre fala dessa importância, da gente chegar nesse ponto ali de entendimento, que é pelo leite sim, mas mais em questão da recuperação da própria mãe naquele pós-parto ali. A amamentação auxilia na recuperação da mãe. Na recuperação da mãe, exato. A amamentação, ela auxilia no processo, ela acelera o processo de volta ao tamanho normal do útero. Então, ela previne o sangramento também. Ela faz com que aquele útero pare de sangrar. É uma coisa que eu não sabia, né? Eu fui mãe lá em 1900 e pouco, eu não sabia. Então, assim, geralmente a mãe quando tá amamentando, nessa primeira semana, ela começa a sentir um pouquinho de cólica. Tem mãe que sente um monte, tem mãe que não sente quase nada, né? Então, vai muito de cada uma também em relação a essa questão. E nessas vindas do nenê pro seio, que é aí que a gente sente, né? Que o seio começa a ficar mais sensível. E a gente começa a entrar no sofrimento. Então, o que a gente orienta também, né? Em questão da pega no peito, que é uma questão muito importante. Geralmente a mãe faz junta toda a mama, posição em C, que é uma orientação que a gente não faz mais. Que nem eu sempre digo, pra mãe tentar imaginar o peito como se fosse um hambúrguer, né? Que a gente junta todo o colorido do peito e ele consegue abocanhar toda a areola, e o bico do peito da mãe, ele tem que entrar depois da gengiva. Ele não pode ficar na pontinha. Porque o que acontece? Na hora da amamentação, no processo de sucção, o bebê, ele estende a areola, o bico do peito, em torno de 2 a 3 centímetros. Então, se ele pega só o bico, ele vai querer estender uma questão que não estende, né? Aquilo não espicha, falando mais a grosso modo. Então, o que acaba acontecendo ali? Acaba acontecendo as primeiras dores mamilares, as primeiras fissuras pequenas. E aí, se a gente continua nesse processo, a tendência é só piorar essa questão de lesão, né? Então, quando a gente faz essa pega, que a gente junta toda a areola ali, que o bebê consegue abocanhar mais atrás, o nenê ele consegue fazer uma expressão maior de leite, ele consegue tirar mais mamada ali, e ele consegue ficar menos tempo no peito, e acaba sendo menos agressivo para a mãe também, né? E a questão do tempo no peito, a gente sempre orienta, não tem um tempo exato, né? De eu dizer que o bebê tem que ficar 20 minutos, meia hora no peito. Então, isso a gente não tem um tempo fixo. Mas a gente orienta que a mãe o quê? Não fique mais que 40 minutos ou a 1 hora com esse bebê no seio. É um tempo razoável, né? E isso a gente vê bastante hoje, né? Que deixa muito tempo. Deixa muito tempo. As mães vêm com esse relato pra gente. Ah, mas ele ficou 1 hora no peito. Sim. Como que ele não mamou? Sim. 1 hora o bebê já não tá mais mamando efetivo, né? Ele tá ali mais
tomando o chorinho de uma máquina, a gente fala Sim. chupetando o peito. Sim. Só que nesse processo que ele fica mais tempo, ele acaba causando também essa lesão. Então a gente certeza. sempre orienta, né, nessa questão de todo esse processo. E outra coisa que a gente também salienta é a posição desse bebê no peito, né? A posição tradicional que a gente acostumou a ver, mães, assim vós, mesmo. é essa posição aqui. Sim. aham. Mas essa posição tradicional para mãe, principalmente a mãe que está sozinha no ambiente, ela é a pior que tem. Porque tu vai posicionar, tu vai ajustar a pega, tu vai ajeitar o bebê começa a se movimentar, Sim. tu não consegue segurar a cabeça do nenê, aquelas mãos de polvo, que nem eu digo, que eles começam a empurrar o peito, né? Então é muita coisa para tu equilibrar ali e tu fazer uma pega correta. Então geralmente o que acaba acontecendo nisso tudo? O nenê acaba pegando só a pontinha no peito, fica mais tempo, não extrai quase leite, sai do peito chorando, machuca a mãe e a mãe diz no final, meu leite tá fraco ou eu não tenho leite suficiente para o meu bebê. Sim. Então tudo isso em função da pega que não tá certa. Mas e como então, se não é assim? A Como seria? posição bola de futebol americano que a gente fala, eu acho que é a melhor posição que a gente tem, assim. Deixa eu pegar esse jornal aqui só pra... É o bebê. É o bebê. Eu vou deitar ele aqui no meu braço, As perninhas pra as perninhas pra trás. cá. Então ele vai ficar bem acoplado no meu, Sim, no meu aqui. corpo. Vou segurar bem a cabeça dele aqui. Vou conseguir ver o meu bebê, o narizinho dele. Sim. Vou fazer a prega no peito e vou conseguir alcançar a prega direitinho para esse meu bebê. Ele vai abocanhar, então as mãozinhas eu posso organizar aqui junto ao meu corpo. Sim. E esse movimento eu consigo ter toda a dinâmica do meu bebê sem precisar de um auxílio maior, né? Que às vezes, quando a gente pega na posição tradicional, às vezes o pai ou algum familiar acaba tendo que fazer esse auxílio. Sim. Né, com a mãe. Porque o nenê fica nervoso ali que ele não consegue fazer aquela pega certinha. Então, essa posição é uma posição que eu sempre oriento para as mães. Mas depois, claro, o bebê vai começar a crescer muito, né? Aí já começa a ficar... Não caber mais. Sim, não caber mais. E o bom de Passou explorar por todas essa? as posições é por causa dos ductos mamários, né? De abrir todos os Também. campos da E qual a da posição auréola, que né? tu usava? Essa tradicional? Eu usei Chegou a muito usar essa tradicional, mas como a Fran disse, eu sempre precisei de ajuda. As gurias sempre estavam auxiliando, encaixando melhor a cabecinha do nenê, pra mim poder... Sim. Pra mim poder ajustar a pega, Sim. né? Porque até que a gente encaixou a pega, foi bem difícil. Sim. Mas agora eu uso bastante essa, mas assim, agora eu já saio pela casa, caminho, e eu tô com ele ali, Sim, sabe? sim. Porque agora ele já sabe mamar, eu já Sim. sei dar, né? E é muito bom. Acordou nosso. Olha lá, que coisa bem linda. Fran, quando eu tive as minhas meninas, né? Eu não tinha todo esse aporte, né? Que tem uma consultora de amamentação, né? Na minha época isso não existia, eu penso que foi lá em 1900 e pouco. Então, eu não tinha isso. Quando surgiu essa profissão? Vamos fazer assim, Fran. Vamos aguardar um pouquinho, aí em seguida tu nos responde essa pergunta. Estamos aqui, sempre com o apoio da Fruteira do Centro, de Arroio do Meio. Voltamos em seguida.